Dando continuidade aqui ao nosso curso de Física 2, no vídeo de hoje eu vou falar sobre espelhos esféricos, né? Alguns elementos importantes, os tipos de imagem que nós temos, né? Dependendo do espelho, se é um espelho côncavo, se é um espelho convexo. No caso do espelho côncavo, principalmente, né? Como é que é essa imagem, dependendo da posição em que eu coloco o objeto. E também uma parte analítica, né? Algumas equações nós utilizamos, né, para obter informações sobre essas imagens e classificar essas imagens também. Então vamos lá, que é a nossa apresentação. E para começar aqui, só a gente pegar o seguinte, né? Se eu posso encontrar diversas aplicações, mas algumas interessantes e menos faladas, menos comuns, né? Estão relacionadas aí com a transformação de energia. A gente fala geração de energia, né? Comum, mas a gente sempre tem que ter em mente que, na verdade, nós estamos transformando de uma forma em outra, né? De uma forma de energia em outra forma de energia. E este é um exemplo que nós temos onde se aproveita, né, a energia solar incidente ali e constrói-se um grande espelho. Nesse caso, já podemos adiantar que é um espelho do tipo côncavo, né? Aproximadamente isso é o que se tem, aproveitando uma estrutura com esse formato e colocando ali espelhos, fazendo com que os raios solares eles possam ali convergir para uma determinada posição, como a gente consegue ver aqui nessa outra imagem, né? E ali dentro daquele recipiente que estaria ali naquela posição para onde esses raios estão convergindo, você tem um líquido, né, uma mistura de sais, que pode chegar a altas temperaturas, né? E essa tubulação por onde passa essa mistura, esse líquido, ela entra em contato ali com um reservatório, gera vapor, esse vapor é utilizado para movimentar turbinas e aí tem o processo de geração de energia elétrica, certo? Então, para a gente pegar aqui um gancho, né, com relação a onde isso aqui pode ser explorado, e por que se sabe, né, a posição que deve estar esse meu reservatório, né, com essa mistura, com esse líquido, como se calcula, como se tem de fato ali a certeza de onde que ponto que deve estar isso para aproveitar melhor esses raios solares, né? Este não é o único tipo de sistema. Vocês podem encontrar outros, né, onde espelhos são posicionados e eles, inclusive, são ali configurados de forma a movimentar de acordo com o nível de incidência solar, o horário, né, a posição relativa ali do Sol e aproveitar melhor também esses raios solares. E outros, né, outros tipos de sistemas, né, com a mesma intenção ali de se utilizar, né, essa incidência solar na geração, né, na obtenção ali de energia elétrica. Como eu já ressaltei, um processo de transformação. Então vamos lá aqui aos elementos importantes e depois construir e classificar essas imagens conforme eu já adiantei, né? Então, imagina que eu tenha uma esfera, né? Como a gente vai falar de espelhos esféricos, é natural se pensar, então, partindo aqui desse elemento, né? Então eu tenho uma esfera e se eu vier aqui e fizer um corte nessa esfera, suponha que essa esfera, então, ela é toda refletora, né? Ela tem ali uma camada que permite a reflexão. E se eu pegar esse hemisfério que foi aqui cortado, nessa calota, né? Na verdade, eu poderia imaginar o seguinte, que eu tenho duas regiões, né? Imaginando que as duas são refletoras, duas faces, né? Que nós costumamos chamar, são refletoras com formatos diferentes. Eu tenho essa parte interna, né? Que é a face côncava, que a gente chama, e essa parte ali, as costas ali, seria a face convexa, né? Eu gosto de usar o exemplo de uma colher, né? Como se fosse uma colher aí de tomar sopa. Essa parte onde você pega a sopa ali da colher, seria então a parte côncava, né? E o verso seria a parte convexa, né? A face convexa ou lado convexo. Inclusive uma colher bem limpa, bem polida ali, você pode aproximar do que a gente vai visualizar aqui. É possível observar que você, estando ali, olhando, né, posicionando ali em relação a você o verso da colher,
Você tem um tipo de imagem, você consegue visualizar ali o tamanho da imagem em relação ao objeto, classificar ali, como a gente vai ver aqui mais à frente, né, o tipo de imagem que eu tenho, a natureza dela, o tamanho, a orientação. E do outro lado da colher, se você, inclusive, for variando, dependendo do raio de curvatura, você vai vendo a modificação dessa imagem também, né? Semelhante a algo que nós veremos aqui durante essa videoaula, né? E os elementos importantes que nós temos aqui que destacar, quais são eles? A partir da minha esfera, né, que deu origem, que originou esse meu espelho aqui, essa minha calota esférica, né, que é o nosso espelho aqui em questão, nós podemos definir o centro de curvatura, né? Então eu tenho o centro ali, esse outro ponto na extremidade, né, por onde passa um eixo chamado de eixo principal, a gente chama de vértice. Então tem o centro, o vértice. Claro que se eu estou falando de um centro, eu também já posso aqui facilmente observar, né, essa distância do centro até a extremidade, seja qual ponto eu pegue, me dá o raio, né, desse meu espelho, desse meu sistema. E também um ângulo de abertura, né, esse ângulo aí do nosso espelho. Então eu tenho o centro de curvatura, o vértice, né, o raio de curvatura e o ângulo de abertura esses são os elementos importantes para esse nosso espelho. E uma coisa interessante da gente já salientar aqui são as chamadas condições de nitidez de Gauss. Essas condições, elas são importantes, como o próprio título aqui já coloca, né, para que eu tenha imagens, né, conjugação de imagens por espelhos esféricos, e essas imagens sejam imagens nítidas, né? Quais são essas condições, então? Gauss foi um matemático, físico, cientista importante aí, né, com contribuições importantes, relevantes. E quais seriam essas condições aqui como objeto do nosso estudo, né? O espelho deve ter pequeno ângulo de abertura. Então, um alfa ali, aquele ângulo mostrado no slide anterior, né? Pequeno, até 10, menor do que 10 graus ali. Os raios incidentes devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal. É claro que isso aqui, quando a gente desenha isso de uma forma muito simétrica, né? Isso deveria ser observado. Nem sempre isso vai acontecer na hora da gente representar essas imagens aqui, né? Por simplicidade na hora de explorar isso aí, mas para que eu tenha um espelho, né, um sistema real aí, observando e eu tenha nitidez nessas imagens, deve observar essas condições aqui. Os raios incidentes devem estar próximos ao eixo principal. É interessante saber isso aqui, lembrar essas condições. Isso pode ser em algum momento, né, quem for fazer um processo seletivo, alguma coisa assim, pode ser cobrado. Então, esse pequeno ângulo de abertura, raios incidentes paralelos ou pouco inclinados ao eixo principal e raios próximos ao eixo principal, né? Então, não é difícil de memorizar isso aí. Outros elementos, além dos que já falei, né, no outro slide ali anterior, nós temos, né, eu tenho o centro, o vértice, que nós já vimos, o eixo principal, e esse outro ponto aí importante é o foco, né? O foco seria, aqui para a gente, o ponto médio entre o centro e o vértice, né? E sendo assim o ponto médio, essa distância aqui que a gente tem entre o foco e o vértice, que é importante aqui para a gente, é chamada de distância focal, e se do centro até o vértice eu tenho o raio, é claro que ali a distância focal será metade do raio, né? E por que é importante a gente saber isso aqui? Muitas vezes também, do ponto de vista de solução de problemas e etc., é nos fornecido o raio, né? O problema nos fornece o raio, mas eu vou precisar ali da distância focal na hora de calcular, né? Obter algumas informações relacionadas à posição da imagem, posição do objeto, tamanho. Então, é necessário, né, eu saber isso aqui, relacionar esses pontos de tal forma que do centro ao vértice, então, define para a gente o raio, né, o raio de curvatura desse espelho, e do foco ao vértice seria, então, a distância focal, que é metade do raio. Isso independente, é claro, de ser um espelho côncavo ou um espelho convexo, né? Ali na primeira imagem eu tinha um espelho côncavo, aqui nós temos um espelho convexo, e tudo vale do mesmo jeito. A diferença estará, já vale aqui a gente ressaltar, né, com relação à nossa convenção de sinais, que a gente vai ver mais para o final do vídeo, né? E isso tem uma importância muito grande na hora de analisar o tipo de espelho, o tipo de imagem, né? E isso vai ser bem relevante
na hora da gente fazer essa parte aí. Com relação à construção das imagens, nós temos alguns raios que são chamados de raios notáveis, né? O primeiro raio notável que a gente tem é esse que está ilustrado aí nesse slide agora, que é quando o raio chega, ele incide, né, paralelo ao eixo principal. Se ele incide paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Okay? Então incidiu, chegou paralelo ao eixo, ele reflete ali passando pelo foco. Seja, né, aqui de qual posição em relação ao eixo e ao espelho, né, se ele chegou paralelo, reflete passando pelo foco. É importante aqui a gente ressaltar que mesmo aqui na figura, né, não estando tracejada normal, claramente ali para a gente, a lei da reflexão é observada aqui também. Né? Se eu desenhar uma reta tangente àquele ponto ali de encontro e perpendicular a ela uma reta normal, o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão. Aqui também isso é observado. Se o raio chega, né, passando pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo. Né? Então, digamos de certa forma, que é o contrário do primeiro notável que a gente destacou. Então, o segundo seria que um raio que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo. E assim por diante. Né? Então, se eu tiver uma fonte, né, colocada exatamente, se for uma fonte pontual ali colocada exatamente no foco, os raios, né, ao serem refletidos ali no espelho, eles sairão paralelos. Aproximadamente nós temos isso nos faróis, holofotes, né? Farol acaba tendo outros tipos de espelhos ali, e aí dispersa um pouco mais, mas a gente pode aproximar nessa relação. Uma lanterna também, a gente sabe que não sai exatamente paralelo por causa dessa posição, por causa de outros elementos, mas a gente pode aproximar. No caso do holofote, até melhor ainda, como um exemplo, né, dessa fonte sendo colocada ali no foco. Terceiro raio incidente, podemos pensar aqui, né, um raio que incide no vértice, ele reflete fazendo o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. O eixo principal ele já faz o papel de uma normal naquele ponto, né? Então, se eu for medir esse ângulo aqui com essa normal, né, que é aqui representado pelo eixo principal, em relação ao raio incidente e ao raio refletido, esses ângulos eles são iguais, são côngruos, né? E essa também advém lá da questão da lei da reflexão. A segunda lei que a gente anunciou em outro vídeo, né? Antes de falar ali dos espelhos planos. O quarto raio, né? Quarto raio notável que a gente destaca aqui é que um raio que incide passando pelo centro reflete sobre si mesmo. Seria equivalente ao raio que está ali normal, né? Aquele ponto, se eu traçar uma reta tangente, uma normal, estaria sobre a normal. Esse raio, então, que incide sobre o centro, reflete sobre ele mesmo. Tanto faz, é claro, aqui a orientação em relação ao espelho, né? No caso do espelho ali, nós vimos para o espelho côncavo, mas não é diferente em tese, né, para o espelho convexo. A diferença estará onde aqui nesse caso? É que neste caso do espelho convexo, o raio, nós estamos considerando que os raios aqui estão vindo da esquerda para a direita, né? E é só você imaginar como é que se deu a construção desse espelho em relação à esfera, né? Vamos pensar assim, que originou esse espelho esférico, né? Então esses pontos, o vértice, o foco e o centro estariam atrás do espelho, né? Esses tracejadinhos que a gente coloca aqui é para indicar, né, as costas da parte refletora que eu estou considerando, né? Então o vértice, o foco e o centro estariam no que a gente pode chamar de atrás do espelho aqui. Esse raio incidente que chegou paralelo, ele não reflete passando pelo foco, não é isso que a gente viu? Mas nesse caso aqui, ele não vai refletir o raio em si passando pelo foco, mas é o prolongamento desse raio. Então, se eu pego o prolongamento, esse prolongamento passa pelo foco. E aqui, de forma semelhante ao que acontece. Né? Se eu pegar o outro caso em que o raio incide passando pelo foco, não efetivamente aqui, é claro, mas o seu prolongamento, ele não sai paralelo ao eixo, novamente a gente observa a mesma coisa. Né? Então, o prolongamento do raio incidente que passa pelo foco, esse raio vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Essa é a adaptação aqui em relação ao espelho convexo. Né? Aqui no vértice não muda, né, nada em relação ao que a gente tinha antes para o espelho côncavo. Né? Novamente, o ângulo ali deve ser igual, são côngruos. E aqui também o prolongamento passa pelo centro. Consequentemente, o raio refletido tem o seu prolongamento também passando pelo centro. Ok? Então, esses são os 4 raios notáveis que a gente utiliza, tanto do ponto de vista do espelho côncavo quanto do espelho convexo. Né?
E isso vai ser importante na hora da gente construir e classificar as imagens, né? Nós vamos classificar as imagens com relação ao tamanho, à natureza, à orientação e a localização, a posição também da formação dessa imagem. No caso do espelho côncavo, nós vamos pegando aqui os pontos. Primeiro caso que a gente precisa avaliar é quando esse objeto é colocado antes do centro de curvatura, né? Se o objeto está aqui antes do centro de curvatura, vale ressaltar que muitas vezes a gente vai ter que desenhar isso aqui na hora de classificar a imagem. Os problemas às vezes não trazem a figura, você precisa rascunhar essa figura, né? E aí a gente não vai ficar desenhando um objeto ali precisamente, a gente substitui por uma seta geralmente, um segmento de reta orientado ali, a critério de cada um também, se caso quiser fazer o desenho, né? Mas acaba sendo mais comum a gente fazer dessa forma. Aqui então na ilustração nós temos ali um raio partindo da extremidade, né? E aí, se eu pego esse raio paralelo ao eixo, ele não vai refletir passando pelo foco. Se eu pego um raio passando pelo foco, não vai refletir paralelo. Aonde eles se encontraram ali, os raios refletidos, né, é onde eu vou ter a formação da imagem. Então, a imagem vai ser formada nessa posição. Como é que eu classifico essa imagem? Quanto à natureza, a gente classifica a imagem como real ou virtual. Quanto à orientação, ela é direita ou direta, ou invertida. Direita e direta é a mesma coisa, né, em relação à orientação, ou invertida. O tamanho maior, menor ou igual ao objeto, e a localização a gente tenta ali ver onde, né, em relação aos pontos desse espelho, essa imagem ela é formada, né? Com relação à natureza, a imagem aqui é uma imagem de natureza real. No caso dos espelhos, quando a imagem está do mesmo lado que o objeto está colocado, admitindo, é claro, que nós estamos trabalhando com objetos reais, né? Essa imagem é classificada como uma imagem real. Então a imagem é real. Ela é também invertida, porque o objeto está posicionado ali para cima na nossa referência e a imagem para baixo. Então ela é invertida em relação à posição do objeto, né? Isso olhando esse aqui na vertical, né? Ela está colocada ali, posicionada entre o centro e o foco, a imagem, é claro, e ela é menor que o objeto. Então, essa é a classificação, né? Quanto a natureza é real, quanto a orientação ela é invertida, quanto ao tamanho ela é menor e quanto à localização entre o centro e o foco, né? Nessa posição, cortou o F ali, mas entre o centro e o foco. Quando o objeto está colocado em cima, né, sobre o centro de curvatura, se eu pego novamente ali um raio paralelo, ele reflete passando pelo foco, pego ele passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo. Nesse ponto de cruzamento eu tenho a formação da imagem. Se eu for classificar essa imagem, natureza dessa imagem, ela é a natureza real, né? A orientação invertida, o tamanho é o mesmo tamanho do objeto, né? E a posição ali ela está também sobre o centro de curvatura. Então foi formada na mesma posição em que estava o objeto. O próximo caso que a gente pegaria aqui é quando esse meu objeto está colocado entre o centro e o foco, né? Quando eu coloquei ele entre o centro e o foco, eu posso pegar lá o ponto novamente, né? Paralelo ao eixo, passa pelo foco, passando pelo foco, né? Paralelo ao eixo. Claro que a gente poderia pegar dos outros, né? Não só esse sempre. E a imagem é formada naquela posição. Então, o que eu posso dizer da minha imagem agora? Natureza, novamente a natureza é real, a orientação, né, novamente ela é invertida, o tamanho agora é maior, né, do que o objeto e a localização está antes do centro ali de curvatura. Veja que eu fui aproximando a imagem do espelho, aproximando o objeto do espelho e a minha imagem foi aumentando de tamanho. Ela era menor, depois igual e agora é maior, né? Então foi isso que aconteceu. Então, até agora, né, vindo ali antes do centro, a imagem era menor, né, real, menor e invertida. Depois, sobre o centro, real, do mesmo tamanho, invertida. E entre o centro e o foco, real, invertida e maior. Então, e uma outra observação que a gente pode fazer, sempre aqui real e invertida. Quando real, invertida. E a gente vai ver que isso é verdade, isso acontece sempre aqui, né? Quando eu coloco o objetos sobre o foco, né, esse outro ponto aqui relevante para a gente, acontece algo diferente do que a gente tinha até então. Se eu pego aqui esse ponto, né, partindo dessa minha extremidade, um raio paralelo ao eixo, ele passa pelo foco, como a gente já sabe. Se eu pego um ponto aqui no vértice, ele reflete
fazendo ali o mesmo ângulo, né, em relação ao eixo principal. A gente pode observar que esses raios refletidos, eles não vão se encontrar, né? Eles estão ali paralelos, né? E nem os seus segmentos, as suas projeções ali, vão se encontrar também, né? Os seus prolongamentos ali não vão se encontrar, né? Quando isso acontece, que eles não se encontram, os raios refletidos e nem os seus prolongamentos, você não tem formação de imagem, pelo menos não como a gente tinha nos casos anteriores. O que a gente diz é que essa imagem é uma imagem de natureza imprópria. Nós vimos algo parecido, algo que já adiantava para isso aqui, quando a gente falou dos pontos objeto impróprio, ponto imagem impróprio, né? Então, esses raios ali paralelos não vão se encontrar. A rigor a gente fala que eles se encontrariam, né, no infinito, então é lá que essa imagem seria formada. Mas eu não tenho nada a dizer, eu não consigo falar sobre a orientação dessa imagem, não consigo falar sobre o tamanho dessa imagem, né? Então a gente fala que essa imagem seria formada no infinito, né? E é uma imagem de natureza imprópria. Falta uma posição em relação ao espelho côncavo, que é colocar o objeto agora entre o foco e o vértice. Se eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, o que vai acontecer, né? Então, se eu pego ali o objeto nessa posição, novamente pegando aí os nossos raios, né, notáveis, veja que, agora pegando aqui no vértice, os raios refletidos, ó, eles estão abrindo aqui um em relação ao outro, vamos dizer assim, né? Então você não vai ter encontro dos raios refletidos. Agora, se eu pego o prolongamento desses raios, o que vai acontecer? Eles se encontram. E se encontrando naquela posição, podemos pegar até mais um aqui, ó, um na direção ali passando pelo centro, né, vai refletir sobre o centro, olha lá, se encontrou lá naquele ponto. Se esses prolongamentos se encontram, né, ali atrás do espelho, essa imagem agora não é mais real, é uma imagem virtual. Se ela é formada do lado oposto em que está colocado o objeto real ali de frente ao espelho, essa imagem então é uma imagem virtual, né? Além de virtual, ela é direta ou direita, né? E ela é também maior do que o objeto. Então, essa é a classificação da imagem, a natureza virtual, nesse caso, a orientação, né? Ela é direita e ela está ali localizada atrás do espelho e o tamanho maior do que o tamanho do objeto. Veja que é a única posição, no caso do espelho côncavo, onde se gera uma imagem de natureza virtual, né? Isso é interessante porque um problema pode chegar e dizer o seguinte, né? Um espelho côncavo conjuga uma imagem virtual. Se ele falou isso, você já sabe que a posição em que o objeto foi colocado é entre o foco e o vértice. Então você já tem ali a posição em que o objeto foi colocado pela informação trazida pelo problema, né? Então aí a gente fecha os casos em relação ao espelho côncavo. Quem sentir a necessidade, né, pode voltar e assistir caso a caso. No caso do espelho convexo, nós acaba que teremos apenas uma posição, né? Por quê? Porque esses pontos aqui, eles estão, digamos, atrás do espelho, né? Nossa referência. Se eu coloco o objeto aqui à frente, então eu vou ter apenas um tipo de imagem aqui, né? Se chega aqui um raio paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco, seu prolongamento, é claro. Chega ali passando pelo centro, reflete também passando pelo centro. E veja que os prolongamentos se encontraram ali, né? Desses raios refletidos. Aonde eles se encontraram, nós temos a formação da imagem. É uma imagem, então, de natureza virtual. Ela é direita e ela é menor do que o objeto, né? E aqui a gente já faz uma distinção importante que muitas vezes também é aí cobrada, né, da gente. Essa informação é passada e a gente tem que saber interpretar, entender e usar a informação. É que se um problema diz o seguinte, né? Um espelho esférico conjuga uma imagem virtual direita e menor, né? Ou ele fala só virtual e menor. Se ele já falou que ela é virtual e menor, você já tem que conseguir ali tirar a informação que se trata de um espelho convexo. Por quê? Porque no caso do espelho côncavo, a única posição que gera uma imagem virtual, ela é virtual direita e maior, né? Então aqui a diferença está no convexo, ela é virtual direita e menor. No côncavo, virtual direita e maior, sendo que a única posição no caso do côncavo é quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice, né? Aí a gente já pode aproveitar também em relação à natureza, né? Se falou que um espelho esférico conjuga uma imagem real,
só pode ser um espelho o quê? Côncavo, né? Porque o convexo, o espelho esférico convexo, né? Que é esse, a gente reduz chamando apenas de espelho convexo, né? A imagem sempre vai ser virtual, né? Virtual direita e menor. Então, se o problema fala que um espelho esférico conjuga uma imagem real, é porque se trata de um espelho côncavo, né? Já podemos aí agora ter convicção nisso aí, né? Há algumas aplicações, né, que a gente poderia perceber. Nós vimos aí um campo visual de um espelho plano, né? Se eu substituir esse espelho plano, por exemplo, por um espelho convexo, o que isso vai me dar de vantagem, né? Vai abrir, vai aumentar o meu campo visual. Um espelho ali do mesmo tamanho, né? Se a gente puder comparar os dois, mais convexo, ele me daria um campo visual maior. Isso era muito utilizado, hoje talvez nem tanto, mas era bastante utilizado em supermercados, né, para poder vigiar ali os corredores, né? Hoje, como se popularizou muito mais o uso de câmeras, né, isso acaba não sendo tão comum, mas quem aí tiver um pouquinho mais de idade vai lembrar disso aí em supermercados, em portas traseiras de ônibus coletivos, né, para que o cobrador pudesse ver ali se tem alguém na escada, já desceu, evitando acidentes, né? Saídas de garagens de prédios, né? Também a gente via isso aí. Então, aplicações possíveis abrindo esse campo visual. Tem uma imagem aí mostrando isso que eu estou falando, né? Também nos automóveis, né? Os espelhos externos ali, laterais, né? Eles são espelhos desse tipo, né? Os espelhos utilizados por dentistas, né, para ali conseguir visualizar né, um problema no dente e ajudar a pessoa, geralmente são espelhos do quê? Côncavo, porque aí eu coloco o objeto entre o foco e o vértice desse espelho e eu vou ter uma imagem ampliada, né, para que eu consiga, né, eu não, né, o dentista lá, a dentista ou o dentista, consiga resolver o problema dessa pessoa aí. Aqueles espelhos de maquiagem, né? Quem tiver, inclusive, pode fazer o teste. Você ir afastando do espelho um determinado objeto ou você mesmo e vendo o que acontece com a imagem. Você vai ver claramente aqueles casos que a gente falou ali com relação ao espelho côncavo, né? A lanterna que eu já tinha citado, né? Esse outro exemplo aqui se trata de uma também utilizado para geração, né, de energia elétrica. Nesse caso a gente consegue ver aqui as pessoinhas bem pequenininhas, para vocês terem noção do tamanho disso, né? E aí você tem uma tubulação por onde passa aqui uma determinada mistura, né? E ela devido à incidência dos raios solares aqui, aquecida, nós seria uma espécie de espelhos côncavos aqui, né? Refletindo ou aproximadamente côncavos, né? Refletindo ali para aquela região do foco, e aí você tem o aquecimento dessa mistura, que levaria à geração também de vapor. Se não me engano, isso aqui é nos Estados Unidos, né? E aí é importante agora a gente dar uma olhada com relação à parte ali, digamos, mais analítica, né? Uma convenção de sinais, um referencial que nos ajuda aqui a uma orientação, né? E a gente precisa disso na hora de resolver problemas também relacionados aos espelhos esféricos, né? Então nós podemos aqui, a gente está considerando que os raios de luz estão vindo aqui da esquerda para a direita, né? Nesse caso, temos aí fazemos aqui o espelho, né? Coincidir, o vértice dele coincidir com a origem do nosso sistema de orientação, do nosso plano ali, seria semelhante ao plano cartesiano lá, né? Das abscissas ordenadas. E aí eu tenho aqui um espelho côncavo, um espelho convexo. O que a gente pode destacar com relação a isso? Olha, se eu vou considerar aqui que os raios de luz estão vindo da esquerda para a direita, e veja que no eixo aqui das abscissas eu vou considerar positivo para a esquerda, tudo que estiver aqui do lado esquerdo vai ser positivo para a gente. E aquilo que estiver do lado direito vai ser negativo em relação ao eixo das ordenadas, né? Esse esquerda e direita aqui. Assim como aquilo que estiver para cima ou acima do eixo aqui das abscissas vai ser positivo pela minha escolha aqui de orientação do eixo das ordenadas, principalmente aqui no caso do objeto e da imagem, né? E aquilo que estiver abaixo vai ser negativo, né? E aí isso já vai ajudar a gente a entender a questão da convenção dos sinais. Por exemplo, no caso do espelho côncavo, olha onde está o foco. A distância focal não estaria aqui
entre o foco e o vértice, essa distância focal para o espelho côncavo ela é positiva, de acordo com a nossa orientação aqui. Assim como a distância focal para o espelho convexo, ela vai ser negativa. Então, se eu sei que o espelho é côncavo, a distância focal é positiva. Se eu sei que o espelho é convexo, a distância focal é negativa. Geralmente trabalhamos com objetos reais, são colocados aqui, né, à frente dos espelhos. Objeto real, isso levaria ao P, que é essa posição, né, essa abscissa ali do objeto, positivo. Se a imagem for gerada aqui do mesmo lado da parte refletora do espelho, né, ela é uma imagem, então, meu pelinho então vai ser positivo também. O pelinho me dá essa posição, é a abscissa da imagem. Então, se ela é formada do mesmo lado está o objeto, né, à frente do espelho, o meu pelinho é positivo. Agora, se a imagem é formada do outro lado, o meu pelinho é negativo. E aí você já começa a relacionar o fato de você classificar a imagem como real ou virtual, né? A gente pode já fazer esse paralelo. Se a imagem tem orientação direita ou direta, né, ela estará orientada no mesmo sentido que está colocado o objeto, aqui para cima da nossa referência como positivo. Então, esse meu I seria positivo. Né? Agora, se ela estiver invertida, o meu I vai ser negativo. E esses são talvez os mais importantes da gente falar aí. Né? Então, o P é a abscissa do objeto, né? Ele me dá ali, consigo localizar esse objeto em relação à minha referência, né? Então, é a distância ali? Sim, mas eu preciso também me atentar a essa questão do sinal, né? Preciso também ter essa referência aí colocada para a gente. O O, né, a ordenada do objeto, que me dá também a relação de tamanho do objeto. O I, ordenada da imagem, que me dá a relação também do tamanho da imagem. Inclusive, consegue calcular isso aí, como a gente vai ver numa equação agora há pouco. Em relação, então, a essas orientações, né, recapitulando não, mas reforçando a ideia, é que se a distância focal é maior que zero, eu tenho um espelho côncavo, e vice-versa. Se o espelho é côncavo, a distância focal é maior do que zero. Se o espelho é convexo, a distância focal é menor do que zero. Se o objeto é real, como geralmente é o que nós trabalhamos, né? Apenas como você tem ali associações de sistemas, eu posso também ter outro tipo de objeto, mas sendo objeto real, P é maior do que zero, a grande maioria aí que a gente trabalha. Se o pelinho é maior do que zero, a imagem é real, ou se o problema já fala que um espelho conjuga a imagem real, você já sabe que o pelinho é maior do que zero. Né? Se o pelinho é menor do que zero, a imagem é virtual. Se o I é maior do que zero, a imagem é direita ou direta, né? Se o I é menor do que zero, a imagem é invertida. O aumento é definido como sendo a razão entre o tamanho da imagem, né, entre o I e o O, o tamanho do objeto. Né? E outra equação que a gente vai ver ali também. Se esse aumento ele é maior do que zero, assim como, né, guardando aqui a referência com o I e o O, a imagem é direita. Se ele é menor do que zero, a imagem é invertida. Geralmente, também aqui o direito, mas poderíamos ter o contrário, né? Se o objeto é direito, o O é maior do que zero, se é invertido é menor do que zero. Se o módulo do aumento é maior do que 1, quer dizer, módulo é o valor absoluto, né? Calculei o aumento e esse valor absoluto é maior do que 1, quer dizer que a imagem é maior. Agora, se está entre 0 e 1, a imagem é menor. Se é igual a 1, a imagem é do mesmo tamanho. Então, a gente tem que também estar aqui com isso em mente. E essas equações que eu estou citando, né? Então, é a equação dos pontos conjugados, né? Onde aqueles sinais ali vão ser importantes, né? Essa relação entre distância focal, abscissa do objeto, abscissa da imagem. Então, aqui ó, é 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Né? É interessante aqui observar que eu estou calculando 1 sobre a distância focal, que eu estou trabalhando com soma de frações, né? Então, quem tem dificuldade com isso aqui, você precisa fazer uma revisão em relação a como que você trabalha com frações, né? Precisa que o denominador seja o mesmo ali, depois aplicar isso aqui, trabalhar com calma, e eu vou achar 1 sobre a distância focal. Eu não quero isso, eu quero a distância focal, então preciso inverter dos dois lados, multiplicar cruzado, do jeito que você quiser, para isolar, escrever corretamente e obter corretamente o que você quer. Né? Além disso, uma outra equação aqui importante é a equação do aumento linear transversal, onde você tem, né, eu posso obter isso de duas formas, né? Duas formas, que é a razão entre I sobre O, que é a ordenada da imagem pela ordenada do objeto. Lembrando que se a imagem for invertida, né, isso aqui é menor do que zero, então o sinal entra aqui, o sinal entra nas duas relações aqui, né? Então é importante, aquela convenção de sinais, você não vai usar ela só para o resultado final. Você tendo informações sobre a imagem ou sobre o espelho,
Você vai colocar aqui, se for um espelho côncavo, esse F é positivo. Mas se o espelho for convexo, esse F é negativo. Se a imagem for real, esse P' é positivo. Mas se a imagem for virtual, esse P' é negativo. Se a imagem for invertida, esse I é negativo. Se ela for direita, ele é positivo. E o P' e o P aqui é a mesma coisa que a gente já falou em cima, né? Então eu posso calcular o aumento linear transversal como sendo essa razão entre a ordenada da imagem pela ordenada do objeto, I sobre O, mas também posso usar P' sobre P com o menos aqui que é a adequação. Então não confundir esse menos com o sinal do P'. Se o P' for negativo, vai entrar mais um menos ali, a gente faz o ajuste de sinal, conforme vocês já sabem fazer. É claro que se existe essa dupla igualdade, vamos brincar assim, né? Eu poderia igualar essa parte, né? Que o I sobre O é igual a menos P' sobre P. Isso é muito útil aí nos problemas que a gente resolve, né? Então, esse é o aumento linear transversal que apareceu ali em relação também à questão dos sinais, né? Então, quando o A é maior do que zero, a imagem é direita. Quando ele é menor do que zero, é invertida. Se o módulo de A é maior do que 1, a imagem é maior. E se o módulo de A é entre A e 1, ela é menor. Se é igual a 1, a imagem é do mesmo tamanho, ok? Então era isso que eu tinha para falar com vocês aqui nessa aula, nesse vídeo, né? Espero que tenham compreendido, né? Assistam, revejam e depois apliquem isso aí na resolução dos problemas para tudo ficar muito bem consolidado, ok? Até um próximo vídeo.